Se a gestação de uma nova criança se dá pela programação dos pais e acordo no plano espiritual, como explicar filhos gerados fora do casamento através de infidelidade, em que gerará grande dor e tristeza por parte do membro traído? Tá? Isso corre por conta de uma coisa chamada livre-arbítrio. Então vamos lá. Por que que uma determinada criança, por que que uma determinada criança renasceria numa família? Por que que esse espírito vai renascer desse pai e dessa mãe? Ele vai renascer desse pai e dessa mãe porque ele tem vínculo com o pai e com a mãe. Eu não posso dizer que 100% das vezes, mas uma boa parte das vezes, nas nossas condições evolutivas de hoje, os espíritos têm muito vínculo com o passado dos pais, mais com um do que com o outro. Então, de repente, uma moça se envolve com uma determinada pessoa, que já é casada, né? E eles têm um filho fora do casamento. Que espírito é esse? Esse espírito pode, com bastante probabilidade, ser uma alma vinculada a ela, que está usando dele para que ele chegue na vida dela. Porque, na verdade, esse espírito ele tem um vínculo com a mãe, justificando que ele nasça nela, mesmo que ela não tenha sido casada com a pessoa que, em princípio, era prevista. O pessoal pega um atalho na lei e acaba acontecendo. De outras vezes, a criança tem vínculo com o pai mesmo. E aí, quando acontece a gravidez, o pai acaba querendo a criança e esse vínculo é que determina essas vinculações espirituais com aqueles que reencarnam. Então, ele vai reencarnar atraído pelas circunstâncias. Mas eu disse que a mais das vezes, porque tem situações que não seja. No livro Os Bastidores da Obsessão, ocorre o caso de uma garota que ela engravida de quem? Quem é o espírito que engravida nela? O espírito é o próprio obsessor. O espírito que estimulava os interesses sexuais da menina, que vivia vinculado nela num processo de fascinação sexual, os mentores, percebendo a vinculação dele nela, eles atuam sem que essa entidade perceba e promovem a fecundação e atraem o espírito e ele acaba sendo vinculado a esse ovo fecundado e quando ele se percebe, ele foi tragado pelas energias e renasce nela. E aí, quando ele renasce, ele deixa de perturbá-la, né? Que ele vai renascer e a garota para de ter tantos apelos, interesses sexuais como ela tinha no passado. E aí, na obra, até inclusive, Manuel Filomeno diz: essa é a razão pela qual muitos dizem que liberando sexualmente as pessoas elas acalmam. É porque, na verdade, o próprio obsessor acaba reencarnando. Então, pode ser o obsessor que reencarnou, pode ser um espírito mais ligado ao pai, mais ligado à mãe, que estejam aproveitando a oportunidade para renascer. Então, essas são as condições mais prováveis. Mas a gente tem que considerar que nem todas as encarnações são programadinhas antes dos pais renascerem para que aconteçam. Esse é o projeto. Na hora da execução, a mulher liga as trompas, separa do marido, tinha que ter 3, só tem 2, só tem um. Aí ela casa de novo, o segundo que deveria vir vem com outro pai, porque ele é mais ligado à mãe do que ao pai, renasce no segundo casamento, o terceiro vai nascer com o pai, porque ele era mais ligado ao pai do que à mãe. Então, há muitas mudanças. E as circunstâncias nas quais determinados espíritos não têm uma programação antes do nascimento de seus pais, mas essas circunstâncias se dão em função do livre-arbítrio e das características do presente que acabam atraindo determinadas entidades para a reencarnação.